muitos modelos já tinham ali a parte de diagnóstico embarcado. 2002, o exemplo que eu trouxe aqui. Sim. Já era possível fazer diagnóstico OBD2, então os dados que eram exibidos pelo equipamento de diagnóstico naquela época são os mesmos dados que são exibidos no equipamento hoje, porque são regidos pela mesma norma, OBD2. A norma OBD-BR2 foi tropicalizada e adaptada para o território nacional, ali, conforme a regulamentação do nosso governo, mas ela praticamente contém as mesmas informações. Como é que funciona, qual a metodologia de diagnóstico da norma OBD2 que foi publicada lá nos Estados Unidos? Essa aqui é a parte que o Jeff principalmente gosta, a parte do diagnóstico aí. Monitores. Então, essa norma obrigou aí que as montadoras colocassem a parte de monitores contínuos, né? Então, vamos lá. O que monitora? Ignição, combustível, sensores críticos. Então, esses eram monitores contínuos que estão sempre ativos quando o motor estiver ligado. O que isso quer dizer, Jeff? Essa é a parte legal que a gente tem Esse a gente falou nas outras lives, mas a gente tem monitores, os contínuos e os não contínuos, né? O contínuo é que nem o João tá falando, tu virou a chave, tu já tem alguém ali trabalhando. Então, o CRM que monitora os circuitos. Tô com o sensor ali desligado, liguei a chave, ele já vai pegar se tem a falha no circuito. Liguei o meu motor, já tô com o meu monitor de misfire ali, de falha de combustão, já tá ativo também. Então, são monitores que estão ali full time trabalhando no veículo. Então, qualquer problema que ocorra durante o funcionamento do veículo, ele imediatamente é acionado e consegue identificar aquela falha. Isso aí. Agora, o que vai fazer ligar a luz, claro, tem a ver com também que a gente já falou, que é o ciclo de condução, né? Uhum. Mas vamos por partes. Bom, a norma também obriga a ter a detecção de misfire, então combustão nos cilindros, teste de evap, vazamentos de combustível, um monitoramento de sensores, então resposta de precisão de sensores e teste de prontidão, que é identificar ali se os monitores foram executados. O interessante, mais uma vez só para reforçar, que se a gente for analisar o padrão dos dados que são exigidos aqui, tudo está extremamente relacionado à emissão de gases poluentes. Então, os primeiros monitores obrigatórios eram catalisador, evap e EGR, porque 100% relacionado com a emissão dos gases. Combustão de cilindros. Se eu tenho problema de misfire, problema de ignição, esse veículo vai passar a poluir mais, seja por um aumento da temperatura da câmara de combustão, ele vai emitir gases poluentes mais nocivos ao meio ambiente. Teste de evap, vazamento de combustível. O vapor de combustível também bastante nocivo ao meio ambiente. Então tudo está extremamente relacionado com a emissão de gases poluentes, 100% relacionado por consequência ao funcionamento do veículo. O veículo que não funciona de forma adequada, apresenta defeito, você vai ter problemas de desempenho do carro e ele também vai estar poluindo. Então, é por isso que com a norma OBD2 a gente consegue fazer diagnóstico tanto de funcionamento que também está relacionado com a emissão de gases poluentes. Isso aí. E é algo que isso é a parte interessante de falar, porque muitas vezes eu pegava na oficina assim, por que nesse carro eu estou trabalhando e eu consigo ter uma luz de injeção acesa mais rápida ou de forma mais eficiente, e nesse carro aqui demora tanto para isso acontecer. Essa evolução da norma, ela veio com calibrações, né? Então tu tem toda essa parte de monitores e com o passar do tempo eles ficaram cada vez mais eficientes e exigentes. Então às vezes tu tinha um carro antes com um problema, com um desgaste rodando e mesmo assim o módulo não gerava aquela falha. Hoje tu tem carro que o carro começou a dar uma beliscadinha ali, algum corte de uma falha de combustão e tu já começa a ter alguma falha sendo gerada. A Volkswagen, tu consegue visualizar ali a parte de falha de combustão dela, tu consegue ver a falha progredindo sem ter nenhuma luz de injeção acesa. Então o sistema está muito mais preciso. E eu lembrei agora de uma particularidade aqui, que eu comentei com o Jeff hoje à tarde enquanto a gente estava estudando, sobre o 15% de combustível no tanque do carro. Muito bom. Então, para a gente entender como a padronização ela ajuda, né? Sempre tem é um problema muito recorrente que quando chega na oficina o carro, tá abastecido, tá tudo certo. Mas será que esse carro apresenta defeito com o tanque com pouco combustível? A norma OBD2 ali, ela determina que abaixo de 15% os monitores não são obrigatórios. A central pode desabilitar esses monitores, essa verificação. 15% de combustível.
15% não necessariamente é a reserva do carro. Sim. Então, esse que é um ponto bem interessante, porque eu posso ter estar abaixo de 15% de combustível. Num veículo, os monitores mantêm o funcionamento, e em outro veículo, esses monitores deixam de funcionar. Então, a gente percebe que, como quando eu coloco esse veículo na faixa em que a norma determina, se torna muito mais fácil fazer o diagnóstico. Porque eu sei que todo carro com pelo menos meio tanque de combustível, ele vai ter o mesmo comportamento nos dados fornecidos pela central, porque a norma determina que seja feito dessa forma. Isso é bem interessante. Daí eu já lembro dos casos de atendimentos que eu fiz. O cliente chegava, eu tô com esse defeito no carro. Ele falava, tá, mas tá sem gasolina? Não, esse marcador tá com defeito já faz tempo, pode deixar assim, não precisa mexer. Eu vou, mas se o nível de combustível é uma informação essencial para a central, se vai me influenciar em monitor, vai influenciar em aprendizagem, não tem como eu fornecer uma manutenção para esse cliente, dar garantia, se eu não tenho essa parte da troca do nível de combustível. Então essa é uma parte muito importante. Eu vou fazer o meu diagnóstico. O carro tá com um problema recorrente ali, o carro veio com um problema no sensor de nível de combustível, resolva primeiro o que tá acontecendo ali antes de fazer uma interferência. Essa é uma dica muito legal, porque muitas vezes o carro chega com um defeito, você percebe no marcador, não está marcando o nível de combustível e o carro não gera falha. Mas a central não está te informando uma falha exatamente por não ter combustível no tanque. E aí, aquele direcionamento que você poderia ter resolvendo o problema do nível de combustível, você deixa de ter, porque você tem um problema que é a ausência do marcador ou o problema na boia de combustível, alguma coisa assim. Sim. Que não permite que a central te informe o que está acontecendo com aquele sistema, qual sensor está defeituoso, qual código de falha a central está gerando. Exatamente. Então, era para ser só até uma introdução de diagnóstico, já é uma dica bem legal aí. Carro com pouco combustível no tanque pode estar apresentando alguma falha que não é informado pela central. Aí é muito legal essa parte, porque tu tem que parar para entender como é que funciona o sistema, né? Então, às vezes, eu tô resolvendo um problema que aparentemente é isso aqui, mas eu tô descartando outra solução aqui. Eu cheguei a comentar ano passado em alguma live com um problema que meu pai pegou num 308, que trocou a sonda e o carro tava com o catalisador arrebentado, e foi descobrir depois de uma semana quando o cliente voltou. Então tem que ter muito cuidado desses sistemas, que uma coisa depende da outra. Tu tem que estar sempre atento, porque senão tu acaba pagando peça pro cliente, né? E esse é um cenário legal que a norma OBD determina também, que se torna bem interessante para o diagnóstico, porque ele poderia ter avaliado, fez a substituição da sonda, já confere se o monitor rodou completamente, né, e tudo isso está determinado lá na norma. Então ela fala sobre os ciclos de condução, essa falha aqui deve sumir após 2 ciclos de condução, ou deve aparecer após 2 ou 3 ciclos de condução. A importância, desculpa, João, mas é aquela importância do teste de rodagem depois de executar o serviço, né? Exatamente. E o que a gente está trazendo, assim, tentando deixar mais mastigado para o pessoal entender, é que a norma ela é muito importante. Nem todo mundo vai ter tempo de sentar e analisar, não tem nem motivo para fazer isso. Mas se a gente tiver o equipamento que consiga direcionar o que eu preciso fazer no meu dia a dia, para que eu não precise ler a norma, mas que eu consiga utilizar os recursos que a norma me oferece para agilizar meu diagnóstico. Eu acho que o mínimo, né? O mínimo que o reparador tem que saber é que existem 2 jeitos de fazer diagnóstico com scanner. Por diagnóstico genérico, que esse vai... Que é o que a norma, né? Que vai abordar aqui, todos esses detalhes da norma. E aí você tem que começar a fazer, e aí você vai aprendendo, né? Por exemplo... Isso aí. Uma análise muito legal, além dos monitores que tem na norma OBD, que só tem no OBD, é a análise do filtrim, né? O filtrim é extremamente poderoso para você ver aquele negócio de ajuste de curto e longo prazo. Muito legal, né? Mas às vezes o reparador desconsidera, porque ele entra lá no scanner dele por ano montadora, veículo e motor, e na maioria dos scanners, quando você seleciona o veículo, ele entra pelo diagnóstico proprietário, que não necessariamente não coincide com o diagnóstico OBD. Então, são 2 jeitos de fazer a mesma coisa. É como se eu tivesse... eu tenho 2 perguntas para pedir código de falha para uma central, por exemplo. Eu posso fazer uma pergunta proprietária exclusiva daquela montadora ou daquele veículo, e eu posso fazer uma pergunta genérica de código de falha.
Então, dependendo de como esse código foi gerado, por exemplo, às vezes eu vou apagar com o scanner entrando por ano, montadora veículo motor, e o código não apaga. E aí eu entro com um scannerzinho genérico e ele apaga. Porque aquele código de falha, ele não poderia ser apagado com um comando proprietário, só comando genérico. Então, eu acho que uma das coisas que tem que sair dessa live aqui na cabeça das pessoas... pera aí. O que eu entendi disso aí? Existem 2 jeitos de fazer diagnóstico. O proprietário, que é aquele que eu entro lá no meu scanner e seleciono o carro, e o genérico, que eu vou ter que entrar em diagnóstico genérico, porque os equipamentos bem desenvolvidos, eles têm um campinho lá, diagnóstico OBD ou diagnóstico genérico, e você deve aprender cada vez mais fazer diagnóstico de motor pelo modo genérico, porque ele é poderoso. Sim. Porque ele não te engana, ele tem vários artifícios para você encontrar a falha que no proprietário não tem. Só complementando, é o que a gente vem dizendo. A norma, ela determina muitos padrões para os veículos. Então, não importa qual montadora você esteja trabalhando, os padrões devem ser os mesmos que você deve perceber naquilo lá. Então, se é o Chevrolet, o ajuste de combustível deve ficar na mesma faixa de operação que no outro veículo, senão isso deve gerar uma falha. E esses padrões são mantidos entre eles. Então, vou resolver problema de motor. Tem uma falha em motor, vou resolver diagnóstico genérico, que vai agilizar teu trabalho, vai fazer com que você resolva aí com mais facilidade e mais rápido. O aprendizado que você tiver em uma montadora pode ser replicado em outra montadora também. Isso aí, perfeito. E essa parte, acho que uma coisa que tem que destacar, às vezes fica meio complexo de entender no início, mas não é só uma questão do que tu tá vendo na tela do scanner, mas realmente são 2 caixinhas lá dentro do módulo. Então, quando tu tá no genérico, realmente tu tá abrindo um pedaço ali, olhando para aquela caixinha, para aquele software específico lá dentro, e depois tu tem a outra caixinha do proprietário. Então, por que a gente tá dizendo genérico? Porque tu consegue entrar ali numa caixa específica, onde as coisas foram organizadas de um jeito que qualquer scanner deveria conseguir acessar.